De repente, uma mulher percebeu que finalmente havia encontrado o local onde eles estavam, aproximando-se lentamente da casa. Mas, quando ela sentiu a presença de Van K, ela imediatamente parou no ar, sabendo que não tinha chance contra ele. Ela recuou, temendo enfrentá-lo. O pobre cachorrinho, espancado por Elizabeth por trazer Xixi, ainda se lembrava do golpe que havia recebido dela e, por isso, permanecia no chão, se recuperando. A demonista, intrigada, não conseguia entender como aquele cachorro parecia estar em todos os lugares da casa. Ela tentou outra abordagem para evitar sua presença, mas, onde quer que fosse, ele estava lá também. Frustrada, ela percebeu que o cachorro estava brincando com ela. Determinada, ela decidiu que precisava derrotar o cachorro para avançar. Alpha, por outro lado, escaneou sua abordagem, preparando-se para um ataque sombrio. Ele identificou que o perigo representado por ela era de nível D, assim, ativou seu modo Vitlizan e foi atrás dela com um pedaço de pau, oferecendo um sinal de boas-vindas, o que a deixou confusa. O cachorro, então, apontou para a casa com uma pata, enquanto ela olhava ao redor, percebendo que finalmente estava de volta ao lugar onde tudo começou. Na casa de Lane, ela se lembrou de como martelava metal e esculpia madeira, até que criou o primeiro machado consciente, uma de suas maiores criações, chamado Downy. Nos primeiros capítulos, vimos dicas de que o machado havia desaparecido misteriosamente durante a noite. O machado, abandonado por mais de 500 anos, acumulou ressentimento e começou a deteriorar-se. Certo dia, por coincidência, alguns apóstolos passaram por ali e deram a alguém uma poção da Guilda Negra, afirmando ser um novo experimento. O mestre do machado, curioso, consumiu a poção e imediatamente sentiu seu corpo tremer, enquanto uma engrenagem aparecia em seu peito, aumentando seu poder. O machado, que estava no chão, começou a absorver sua energia. De repente, todos ao redor começaram a explodir, sem entender o que estava acontecendo. O homem se aproximou do machado, que lhe ordenou que se ajoelhasse. Ele obedeceu e perguntou quem era. Foi então que Deon apareceu, se apresentando como um ser demoníaco. Naquele momento, a porta da casa de Lane se abriu, e ela ficou chocada ao ver que era Li Ping, voltando para cortar lenha. Alpha, o cachorrinho, foi chamado por Li Ping para ajudar a cortar a madeira. Zuma, a mulher, pensou que Li Ping estava falando com ela, mas percebeu que ele estava chamando Alpha. Irritada, ela agarrou a bainha da espada, acreditando que Alpha havia tomado seu lugar. Enquanto isso, Duon sentiu uma sensação familiar ao observar a cena e se preparou para começar a cortar lenha, lembrando-se de como tudo havia começado. Dumont preparava e cortava madeira quando sentiu algo estranho. Mais uma vez, ele cortou outro pedaço de madeira e percebeu que, mesmo após 500 anos, essa ainda era a melhor sensação que existia. Lin perguntou por que Alpha estava fazendo barulhos estranhos naquele dia, mas ele não se importou, pois sentia que era uma dupla perfeita. Após muitos cortes e muito tempo, uma grande pilha de madeira se acumulou. Mentindo, ele comentou que fazia muito tempo que não se sentia assim. Ele estava acostumado a cortar lenha, mas o dia de hoje o lembrou das vezes em que estava com Dean, e lágrimas rolaram por seu rosto. Ela ficou emocionada ao ver que seu mestre nunca havia esquecido. Todo o ressentimento se dissolvera, e agora tudo estava resolvido. Liam comentou que, se a barreira não tivesse sido quebrada e o mundo não tivesse mudado tanto, ele definitivamente teria desejado encontrá-la novamente. Infelizmente, esta seria a última vez que ele sentiria o prazer de cortar lenha com ela. Dean percebeu que, sem seu corpo formado pelo ressentimento, ela não tinha mais forças para se sustentar. Pelo menos, ela teve a sorte de ser criada por ele e esperava que o próximo machado o servisse bem. Mentindo, ele disse que depois precisaria fazer outro machado, pois Alô agora teria que começar a acompanhá-lo em suas aventuras. Ele então saiu, dizendo que iria cozinhar. Alpha, que havia ficado parado, de repente se transformou novamente, indicando que ela ainda estava sob controle. Enquanto isso, Elizabeth perguntou a Xixi o que ela sabia sobre esgrima demoníaca. Xixi explicou que tudo começou há 100 anos, quando a Guilda Negra estava ganhando influência e capturando muitas pessoas do continente. Na época, todos estavam mais preocupados em sobreviver do que em tentar detê-los. No entanto, quando Xixi ganhou o título de Santa da Espada, decidiu ir sozinha para coletar informações sobre a guilda. As informações vazaram, e ela foi cercada por vários apóstolos e jogada em um abismo. Foi lá que ela encontrou o cultivo da Rainha Demônio e sentiu uma presença estranha. Xixi viu vestígios da prática de esgrima da Rainha Demônio, mesmo que mínimos, e começou a absorver a energia ao redor, evoluindo em apenas 3 meses. No entanto, seu talento era limitado, e ela percebeu que havia pessoas muito mais fortes do que ela jamais seria. Em meio a essa confusão, uma voz perguntou se ela queria ficar mais forte. Lin perguntou o que ela fez, e Xixi disse que aceitou, para poder derrotar a Guilda Negra. Xixi já sabia que Lin era o herói e se perguntava se ele achava que ela estava errada por aceitar o Mar das Trevas. Ela então explicou que a criatura que controlava o mar não conseguiu aproveitar todo o poder e acabou entregando a ela uma arma em forma de tentáculo. Elizabeth comentou que aquela criatura já havia sido selada por ela e por outro. Nesse momento,
Xixi foi tomada por uma consciência chamada clone. De repente, perguntou se a arma que ela recebeu era como um polvo. Ela se deteve para pensar, pois nunca tinha experimentado esse tipo de comida em seu mundo. Elizabeth imediatamente quis saber se seria saboroso. Lynn disse que no mundo dele era muito bom, mas ele não tinha ideia sobre as criaturas desse lugar. Xixi ficou confusa, perguntando por que eles estavam discutindo o fim do mundo antes, e agora, estavam falando sobre comer polvo. Lynn, no entanto, decidiu que era hora de comer e puxou uma panela que irradiava uma energia dourada. Xixi ficou imediatamente assustada com a quantidade de poder mágico, já prevendo o que viria. Lynn havia feito um cura infernal. Elizabeth, empolgada, tomou a primeira colherada e comentou que era delicioso. Embora tenha aprendido a se controlar, ela admitiu que era um pouco picante, e logo precisou beber suco, dizendo que era ridículo que um demônio de 7 estrelas não conseguisse lidar com aquele sabor. Lynn perguntou se estava muito picante e disse que cortaria algumas cebolas geladas. Ele estendeu o purê na própria mão e, com um toque, desmaterializou completamente. Xixi ficou impressionada, se perguntando como ele poderia pensar que tinha uma esgrima ruim quando conseguia fazer isso. Lynn jogou tudo na sopa como se fossem micro pedaços e serviu mais, dizendo que agora estava menos picante. Elizabeth afirmou que gostava de comida apimentada e pediu que ele parasse de humilhá-la assim. Em seguida, houve uma discussão sobre 3 opções e Elizabeth ofereceu um pote de cure, um manual de esgrima ou uma das facas de